Amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, estudaremos a lição de número 4, Elias e os profetas de Acera e Baal. Estudaremos 1 Reis, capítulo 18 e capítulo 19. De acordo com a lição, estudaremos o desafio no Monte Carmelo, a oração de Elias em Horebe, e nós estudaremos de acordo com o texto bíblico mencionado na nossa lição. A nossa história começa exatamente quando Acabe envia seu mordomo para ir atrás de fontes de água. E em vez de conseguir fontes de água, ele se depara com o profeta Elias. Então, a história de hoje mostra, veja aqui, Samaria já estava na seca, em toda a região onde Acabe reinava. Então, Acabe, ele suspeitou que Obadias sabia onde tinha água. Suspeitou, porque Obadias, 50 mais 50 profetas de Deus, ele colocava todos os dias pão mais água. Então, o que foi que aconteceu? Obadias sustentava 100 profetas em duas cavernas, uma diferente da outra, colocando 50 em uma e 50 em outra. Acabe sabia que Obadias tinha um segredo aí. Por quê? Porque ele disse, você vai por esse lado e eu vou pelo outro. Então houve uma bifurcação, certo? Enquanto Acabe vinha para cá, Obadias ia por outro caminho. Então Obadias vai por outro caminho. Isso quer dizer que o outro caminho é diferente do caminho de Acabe. Acabe, ele vem por esse lado e não se encontra com Deus. E Obadias vai por aquele lado, vai se encontrar com o profeta de Deus. Então, Deus, ele se revela nesse tempo com a presença do profeta. Então, veja que Siquém, que é a mesma Sicar dos tempos de Jesus, quando Jesus se encontrou com Samaritana, lá no capítulo 4 de João, onde tinha um poço de Jacó, nesse contexto aqui, Sicar era Siquém, certo? O mesmo nome. E o Obadias ali é o mesmo do livro de Obadias, ou seja, o profeta Obadias, que também ele é o mesmo da viúva lá do capítulo do 2 Reis, do livro de 2 Reis. Então a gente tem um mapa aí novamente mostrando, veja. Então desse lado de cá a gente tem aqui a Samaria, Siquém e o lado onde estava o profeta Elias, o Tisbita, né? Da região de Tisbé, da cidade de Tisbé. Então, a Jezabel era lá de Sidom, certo? Bem aqui o Monte Carmelo, onde vai ter a batalha, um contra 850, Elias contra os 450 profetas de Baal, mais os 400 de Acera, mostrando que os Acera eram os deuses de Acabe, e os Baal, os deuses de quem? Jezabel e toda a família lá do seu pai. Porque o pai de Jezabel, Et-Baal. Olha aí, Et-Baal. Era o nome do pai da Jezabel. Então Jezabel estava batizada no nome do pai, do Baal lá. Aqui nós temos o seguinte, Et-Baal significa o Baalzinho aqui, Senhor. O nome Jeová também é Senhor. O que nós temos aqui? Um conflito de Senhor com Senhor. Então, quem é Senhor, na verdade? Se o Baal lá, o significado é Senhor e Jeová também é Senhor. Então, por que estão entre dois pensamentos, entre duas partes? Então, vai ter um debate, vai ter aqui, na verdade, uma grande manifestação do poder de Deus para mostrar quem na verdade é o Senhor, porque Paulo diz que nós temos um só Senhor, Jesus Cristo.
Então Jezabel é a pior mulher que nós temos na Bíblia. E aqui nós vemos o ministério dela, qual era? De acordo com o texto que nós estudamos anteriormente, que ela casou com Acabe. Veja que até o momento o texto diz que ela casou com Acabe. Depois vai dizer o texto que ela matava os profetas do Senhor. Ou seja, do Senhor. Matava a espada. Então, esse espírito de Jezabel, que é o espírito da sedução, é o espírito da prostituição e do latrocínio, presta atenção, quando Jezabel não consegue deitar com os profetas de Deus, ela acaba matando. Viu? Quando alguém que é profeta de Deus e a Jezabel não consegue deitar com ele, ou tá entendendo? Com os profetas de Deus, o que é que vai acontecer? Ela vai acabar matando. Lembra de João Batista? João Batista foi levantado por Deus para denunciar exatamente a Herodias, que deitava com... Então veja que o espírito de Jezabel deve ser destronado em qualquer tipo de região que ele estiver, principalmente na área religiosa. Por quê? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Se tem na juventude o espírito de Jezabel, tem que ser destronado. Se tem no ministério de obreiros, tem que ser destronado. O que é que acontece hoje? É que as pessoas que são mais aceitas, que são mais valorizadas, são aquelas que estão na carruagem de Acabe e de Jezabel. Essas pessoas têm mais valor. Não sabem elas que o Jonas, que está lá no porão, que está em pecado, deve ser lançado, porque se não for lançado, o barco vai quebrar. O barco está em ruína, está entrando água, vai se despedaçar. Mas acha que o Jonas é bonzinho, o Jonas é honesto, o Jonas é abençoado, então fica aqui no barco. Mas o barco vai afundar, por quê? Porque lá no porão tem o Jonas. A mídia social ela é controlada totalmente pelo espírito de Jezabel e de Diana. 99,9999% é controlada por espírito de Jezabel e Diana. Por quê? Porque esta invenção que é colocada nos filhos de Deus hoje através da moda, por quê? Porque eles querem aparecer de acordo com Jezabel, porque Jezabel no seu tempo passava dos limites e do respeito, até mesmo quando era viúva, quando Jeú foi matá-la, ela já viúva, ela se pintou inteira, querendo se deitar com o profeta. Então, essa questão de hoje, da moda, da invenção, da maquiagem, da invenção que sai exatamente do respeito do limite, espírito de Jezabel. Quando Jeú chegou para matar, ela já era viúva, não havia respeito nela, não havia ética. Ela se pintou todinha, que nem um papagaio. Então, veja que ela caiu lá da janela e o corpo dela se despedaçou lá embaixo. Este foi o fim dela. No capítulo 18 vai começar a história da lição de hoje, com um membro lá do reino, que é o mordomo de Acabe, conhecido como Obadias. Obadias chamado também, dentro do contexto aqui, de embaixador do reino. Se a gente ler o primeiro capítulo de Obadias, lá do livro do profeta Obadias, ele é o mesmo. Então esse Obadias, ele era discípulo de Elias. Ele amava os profetas de Deus. Por quê? Porque ele sustentava com pão. Ele sustentava com água. Isto em tempo de seca. Não havia água no Querite. O Jordão estava secando. Então no tempo de seca, ele sustentava, presta atenção, 100 homens. Se um homem bebe 1 litro de água, ou 2 litros de água, multiplicando isto por 100, nós temos 200 litros de água que ele levava diariamente. Então veja o que está acontecendo. Acabe vai desconfiar. Então vai Obadias à procura de água, vai atrás de fontes. Então se era seca, não tinha comida, por falta de chuva, então de onde é que ele tirava o pão?
De onde é que ele tirava o trigo para fazer o pão? Acabe mandou esse homem procurar as fontes de águas e ele acabou encontrando justamente quem secou as fontes das águas, o profeta Elias. Elias recebeu comida do corvo, no capítulo 17, e ele vai receber alimento de um anjo, no capítulo 19. Lá, quando ele recebeu do corvo, ele comeu outros dias, mas quando ele vai receber do anjo, vai servir para 40 dias o alimento de um anjo. Na viúva também, ele tornou a comer outros dias do alimento, mas a comida do anjo, ele vai jejuar 40 dias. Na eternidade é assim, irmãos. João entrou lá dentro da eternidade e ele comeu o livro. E no paladar estava doce, dentro dele estava amargo. Jesus sabia que a comida dele era fazer a vontade de Deus. Enquanto os discípulos foram comprar comida, Jesus estava fazendo a vontade de Deus, exatamente diante da samaritana, quando ele disse, dai-me de beber. Ali não estava com fome, ele queria beber água, enquanto os discípulos foram comprar comida. Amém? Isto está em João capítulo 4. Os discípulos foram comprar comida. Jesus disse à mulher, dai-me de beber. Deus estava dando de comer a Elias todos os dias, na prova. Deus não desampara aqueles que são fiéis. Chegou a hora de agradecer a Deus no altar. Chegou a hora de levantar o altar que está derribado, consertar, aprender que o altar é o maior elemento de reconciliação que existe. Não existe reconciliação sem altar, não existe salvação sem Cristo, nem nenhum outro há salvação, porque em nenhum outro há o nome dado pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que depois de muitos dias, isto quer dizer, passando 3 anos depois da viúva, lá nas partes de cima, lá e vem a palavra do Senhor novamente. Então, quando a palavra do Senhor vem a Elias, lá em Sidom, já com 3 anos de seca, vem novamente para ir encontrar-se com Acabe. Acabe já não conhece mais ele. Ele pergunta quando encontra com Elias, és tu o arruinador de Israel? Por quê? Meu Deus. Deus disse a Elias, eu vou mandar chuva sobre a terra. E diz a Acabe, Então, Elias havia dito anteriormente que não ia chover. Então, era a mesma palavra do Senhor quando veio Elias dizendo que agora vai chover. E aqui começa a nossa aula. De acordo com essas instruções deste mapa, a gente vê o desenrolar da história. Por quê? Porque, presta atenção, no mapa ele sai de Tisbé. Vai profetizar para Samaria. Depois ele vem para o Querite. Certo? Depois ele vai lá para Sidom. Depois ele volta para Samaria. E depois ele vai para o Monte Carmelo. Aleluia. Vai se mostrar Acabe no caminho. Ele vai se encontrar, sabe com quem? Com Obadias. Enquanto Elias está chegando, o Obadias também está chegando. E o Obadias vai ter medo de levar a notícia de que Elias quer falar com Acabe. Mas Deus diz que era para Elias chegar diante de Acabe. E por que Elias não foi? Mas mandou o Obadias ir. Elias tinha problema. E Deus estava exatamente desde o Querite, passando pela casa da viúva, ou seja, moldando Elias, fazendo com que o barro tornasse ferro, porque ele ia enfrentar os profetas de Baal, então ele tinha que estar preparado, porque quando ele vai até Acabe, ele não vai ter medo, porque enquanto Acabe está o acusando, ele o acusa de volta a Acabe. Ele acusa Acabe de idolatria, ele acusa Acabe de pecado e toda a sua casa. Amém? Continuando aqui.
Enquanto a Bíblia mostra que havia seca, Obadias dava de beber água sem profeta. Glória a Deus. Tem alguma coisa aí, irmãos, que é segredo, porque o Acabe procurava água, enquanto Obadias entregava por dia 200 litros de água aos 100 profetas. Enquanto as águas estavam sendo negadas para Acabe, Deus estava dando água para Obadias. Obadias sustentava por 3 anos, durante a seca, sem profeta, com água, mesmo sem chover, mesmo com o ribeiro seco, não havia água. Então o problema da história toda era a água. Então vai aparecer água no capítulo 17, no capítulo 18, capítulo 21, capítulo 22. O Jordão estava perdendo as suas águas. O Mar Morto também estava secando. Então vamos fazer as contas aqui. 100 homens, 200 litros de água por dia. Então isso tudo vai acontecer, um segredo da fé. Porque o poço de Jacó, que estava lá em Siquém, que é a mesma Sicar, João 4:4, Jesus foi a samaritana aqui, em Samaria, e Siquém é a mesma Sicar, o nome, negava para Acabe, mas Deus lhe fazia trazer água e entregava para o profeta Obadias. Isto, coisa de fé. Amém? Acabe desconfiou. Vou partir a terra em 2 partes. Obadias, vai para esse lado. E eu vou para cá. E era muito estranho, irmão, porque Obadias passava sempre por Siquém, por Sicar, por aqueles lugares. E Obadias foi procurar uma fonte de águas, de acordo com o pedido do seu rei, porque ele era mordomo. E ele acabou encontrando o quê? O profeta Elias. Elias, ele vem lá do Querite, do Jordão, da viúva e de Samaria. Agora veja, tinha água no Querite anteriormente, tinha água no Jordão, água na casa da viúva e água em Samaria. Então aqui nós temos 4 cântaros de água. Elias passava pelas lutas, mas dizia o seguinte: eu estou diante da face do Senhor. Moisés também passava pelas lutas, mas ele estava diante da face do Senhor. O que é isto? Comunhão com Deus. Deus disse: vai, Elias, e você vai mostrar para Acabe. Ou seja, vai e se mostra a Acabe. E quando ele veio e se encontrou com Obadias, Elias disse a Obadias: vai, diz a Acabe que eu estou aqui e que ele vem até a mim, aqui. Ele não foi se mostrar a Acabe de acordo com a palavra, como a gente falou. Mas ele disse: ó, eu vou ficar aqui, se ele quiser vir, é que ele venha. É assim que está no texto. Mas Deus não mandou ele se mostrar para Acabe? Mas ele não foi. Ele disse para Obadias: diga para o rei Acabe que eu cheguei. Diga ele que venha, se ele quiser vir, vê. Então Elias ficou parado, muito duro. Quando Deus mandou ungir Eliseu, ele lançou a capa, irmãos. Está aí a capa. Então, a mesma coisa quando ele falou com aquele moço: vai lá, sobe lá para ver se tu vê uma nuvem. Veja o texto direitinho, como é que ele conversa com o moço. Veja o capítulo 18, verso 1, capítulo 18 e o versículo 16. Amém? Tudo isto Deus vai fazer uma moldagem pelo Querite, pela casa da viúva, para que ele apareça diante dos profetas de Baal como um vaso de ferro. Porque o lugar que ele passou pela casa da viúva é um lugar de fundição, aonde ele vinha do Querite como vaso de barro e foi fundido e agora está sendo apresentado como vaso de ferro. Elias chegou diante do Acabe e disse o seguinte: eu não tenho medo não, eu vou fazer uma reunião aqui com seus profetas, manda todo mundo ir lá e vai os profetas tudinho, que é de Acera e de Baal. Então, esses profetas que são seus, que é o de Acera, e os que são da sua mulher, que é os Baal, os Baalins, manda todo mundo para lá. Então leva todo o povo de Israel lá para o Monte Carmelo. Então aqui eu faço a reunião com todos vocês lá e vocês vão ver alguma coisa especial.
Foi o Elias que disse, é eu quem quero o lugar, é no Monte Carmelo. Tem mais de 14 montes lá em Jerusalém, mas eu quem quero o Monte Carmelo. O profeta de Deus é temido, irmão, e o Acabe fez de acordo com o que o Elias falou. O Acabe bateu continência. Versículo 17. Quando Acabe se encontra com Elias, ele acaba acusando o Elias de... Olha lá o verso. És tu arruinador de Israel? Então o profeta de Deus sempre vai ser odiado, irmão. Esse negócio do profeta de Deus estar no meio da rodinha falando isto, aquilo, outro, sem ser verdade, isso não é profeta de Deus. Esses que estão na roda dos escarnecedores, esses que estão com a Jezabel, com os Acabe nas carruagens, isso aí não é profeta de Deus. O profeta de Deus, ele é odiado. Ele denuncia o pecado. Ele anda só, é solitário. O profeta de Deus, ele é solitário. Quando o profeta de Deus coloca os olhos em alguém que está com problema, ele abaixa a cabeça. Porque as pessoas que não são de Deus, que não temem a Deus, essas pessoas não falam a linguagem dos profetas de Deus. E Obadias, conforme o texto lá atrás, ele foi por outro caminho. Irmão, o profeta de Deus não pode ir pelo mesmo caminho de Acabe. Ele tem que ir por outro caminho. Tem uma turminha por aí de Acabe e de Jezabel. Esses aí são os Baals, os Acera. Vai cair fogo. Mas é para queimar eles. Infelizmente, esses são os que são respeitados. Por que perturbador? Ora, se o profeta no tempo de João Batista foi tido também como perturbador, porque Herodias não gostava de ouvir João Batista, porque João Batista apontava o dedo e dizia, ó, não é lícito você deitar com ele. Então, cadê os Elias de hoje que fala para as Jezabéis e para os Acabes que há pecado? Será que não tem mais Elias hoje para se levantar pela palavra do Senhor e enfrentar os Acabes do tempo da modernidade? Elias disse o seguinte, junta todo o povo lá no Monte Carmelo, ajunta todo mundo. São mais de 14 montes, como eu falei, mas ele quer o monte chamado Carmelo. Existe mais de 14 montes. Existe o Monte Gerizim, o Monte Tabor, o Monte das Oliveiras. Mas ele disse, eu quero é o Monte Carmelo. Era enjoado, viu? Então, veja a trajetória de Elias. Quando ele está lá em Sidom, passa 3 anos por lá. Aí ele desce, encontra-se com Acabe, profetiza, fala que vai falar com os profetas, porque a água vai descer, irmãos. Deus vai fazer chover. Mas enquanto isto, o Elias está dizendo, olha, eu estou sozinho nesse negócio aqui. Eu estou sozinho. Então, vocês aí têm 850. É 450 de Baal e mais 400 de Acera. Mas eu não tenho problema com nenhum de vocês. Eu estou aqui como vaso de barro e de ferro. Porque eu fui moldado e fui colocado dentro do fogo da casa da viúva. Mas vocês aí, que são profetas de Baal, de Baalins, de Acera, vocês comem da mesa de Jezabel. Então, esses que comem da mesa de Jezabel vão tudo de morrer. Lembra do profeta novo, que Deus disse o seguinte, não é para comer da mesa de... Meu irmão, se comer da mesa de Deus estranho, vai morrer. O profeta de Deus, ele só tem uma mesa, que é a mesa do Senhor. Ele não pode comer na mesa do Senhor e na mesa dos ídolos, porque ele vai morrer. Este foi o fim do profeta novo. Ele foi morto por leão, porque ele comeu da mesa errada. O primeiro pecado de Adão e Eva foi comer. Hoje, até os dias de hoje, e vai ser até os dias que houver ser humano na terra, as pessoas estão morrendo pela boca, que nem peixe, pela alimentação. Porque somos aquilo que nós nos alimenta. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Será que Jesus não sabia que a alimentação correta era a chave e o segredo da vida eterna? Elias disse: por que vocês estão cocheando aí em dois pensamentos? Vocês dizem que Baal é Senhor? Pois vocês vão saber quem é o Senhor na verdade, se é Jeová ou se é Baal. Esse negócio que só eu fiquei, irmão, Elias sozinho. Como é que Elias só ele ficou se tem um Eliseu? E o Obadias também era profeta, mas estava lá dentro da casa do rei Acabe, como aqueles que Paulo fala: me fiz de tolo para ganhar o tolo, me fiz de fraco para ganhar o fraco. Então, veja que Obadias possivelmente poderia estar morto, mas ele disse o seguinte: eu estou sozinho. Então, isto poderia Elias estar se referindo, dentro da sua concepção, que todos os profetas se corromperam, só ele ficou vivo, com santidade. Aí o Elias, ele vai fazer um sacrifício lá, enquanto ele deixa também os profetas de Baal fazer o sacrifício deles. E esse sacrifício dos profetas de Baal vai demorar da manhã até a tarde. E Elias escolhe a parte da tarde. Sabe por quê? Porque a parte da tarde é essa aqui. A parte da tarde é a crucificação. Quando Elias levanta o altar, ele vai levantar o altar ao modelo do antigo pacto, da antiga aliança, dentro dos tempos do Abraão, Isaac e Jacó, quando levantava o altar. O Abraão, capítulo 15 de Gênesis. Os filhos de Adão, Gênesis capítulo 4. Veja que o altar que era levantado, Deus é quem fazia com a língua de fogo, recebeu o sacrifício. E o que foi que Elias disse? Todo Israel, vinde a mim. Vem todo mundo aqui, vem. Eu vou restaurar aos seus olhos, diante de todo o povo, esse altar velho aí rachado. Se vocês dividiram 10 para um lado, 2 para o outro, como está dentro da divisão, então Elias ainda era o profeta desse período da divisão das tribos. Então eu vou mostrar para vocês que vocês estavam totalmente errados. Pegue aí 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Eu vou levantar o altar, colocando as pedras, mostrando que a divisão não é uma maneira de Deus abençoar. Então, dentro desse aspecto da divisão que o Elias estava mostrando, porque eles adoravam os Baals, e devemos adorar somente a Deus, e isto é divisão quando alguém adora outros deuses, porque o culto a Baal era o das orgias, era das mutilações, que eles faziam isso, no versículo 28, quando Elias olhava para eles, e os coitados lá clamando por Baal, 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 e não vinha nenhum tal de Baal, nem Baalins, Elias começou a rir. Aqui é a primeira parte da Bíblia que a gente vê Elias zombando. Então a risada de Elias era zombação. Grita mais alto aí, porque esse aí pode estar dormindo, esse seu Deus aí pode estar de viagem. Então ele está de férias, então ele está chegando. Dá um gritozinho aí, possa ser que ele venha correndo. E os profetas de Baal e os de Acera começaram a fazer o culto de uma maneira mais extravagante, com modismos, com cortes. Aí a gente percebe que eles queriam que viesse fogo, assim como Elias disse, o que descer fogo, esse é Deus. Irmãos, como eles estavam oferecendo a Baal, e Baal são deuses de imagens provocadas pela mente humana, mas por trás das imagens estão os demônios. Lembra nos dias de Jó? Nos dias de Jó, não caiu fogo do céu e queimou as ovelhas? E quem estava lá não era o diabo? Deus não tinha dado permissão para o diabo ir até Jó. Deus não abriu a porteira. Então tudo aquilo que acontecia com as ovelhas, com o gado, com os filhos, era a permissão de Deus, fazendo com que o diabo viesse destruir. Então aquele fogo que caiu ali foi o fogo produzido
Não foi o Jesus quem disse que eu via Satanás cair como raio? Então ele poderia produzir fogo naquele momento. Mas nós estamos aqui diante de uma luta espiritual. Então, veja que no sacrifício da tarde, uma fé muito grande para fazer fogo descer do céu. Porque dentro do aspecto que a gente vê quando Elias coloca a água, faz o rego, e o elemento da água são dois gases, que é o oxigênio e o hidrogênio, Deus vai produzir fogo, e o que tem lá vai ser tipo como um combustível, porque não precisa de oxigênio para o fogo. E a água não tem oxigênio, né? Um dos elementos da água não é o oxigênio e o outro não é hidrogênio. Então Deus vai fazer com que a água seja o combustível do profeta. Aí a gente pergunta, de onde chegou 12 cântaros de água? De onde veio esses 12 cântaros de água? Se não tivesse o Obadias na história, irmãos, o Obadias sabe onde é que tem água, porque ele alimentava 100 profetas com água e com pão. Então, toda essa história mostra um tipo de Cristo na vida de Elias, quando ele leva o povo exatamente para o Monte Carmelo, representando o mundo, e mostrando que no altar era a reconciliação. As 12 pedras estavam divididas, mas ele disse, eu vou juntar, eu vou mostrar que o propósito que vocês devem ter é exatamente unir as pedras e fazer com que ela seja um altar. Os 12 cântaros, 12 tribos. Veja que teve lenha, dividiu o bezerro, tem que ter doutrina, tem que ter comunhão. As 12 pedras foram queimadas, 12 pedras queimadas. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, a presença do Pai, o caráter do Pai. Versículo 41, vai haver uma grande ruína. Melhor, um grande ruído. Esse ruído é um som, porque a chuva está chegando. Aqui é o grande mistério que vai terminando a nossa aula. Está vindo aí um resultado do altar, irmãos. Vai haver um resultado do altar.